Graças e paz. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu não quero e nem posso falar mais muita coisa, mas eu queria encerrar essa reunião deixando uma palavra e fazemos uma oração para que nós possamos meditar em tudo que Deus falou conosco já essa noite, amém? Desde o louvor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 32. Se achou, diga amém. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E eu gosto de enxertar aqui dentro desses versículos o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12. Não precisa abrir não, eu vou colocar aqui entre o verso 32 e 33, que diz assim: ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo. Então ficaria assim, eu vou ler de novo 32. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Ao contrário, suportem tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Verso 33. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou preocupado com o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Verso 1 do capítulo 11. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está falando aqui, quando ele diz não agradar as pessoas em tudo, ele não está falando se conformar com o pecado ou ser conivente com uma atitude contrária à palavra de Deus, mas ele está falando a respeito da liturgia do culto. Tinham pessoas que acreditavam que no culto podiam, eu só estou fazendo uma ilustração, podiam comer carne. E tinham uns na liturgia do culto, da onde eles criam em Deus também, que podiam comer verduras. Outros acreditavam que a liturgia correta era o culto ser no sábado, outros no domingo. Outros acreditavam que domingo pela manhã não devia ter escola dominical, esse é só um culto à noite. Uns acreditavam que ministrando de costas para o público fluía mais, outros deitado flui mais, outros sentado flui menos. Uns acham que a liturgia ideal é não ter anúncios, outros acham que tem anúncio, outros acham que tem que ter louvor antes, outros tem que ter louvor depois. Aí Paulo fala assim, quando eu vou numa igreja que come carne, eu como carne. Quando eu vou numa igreja que come verdura, eu como verdura. Quando eu quero comer verdura, eu vou na igreja ali. Quando eu quero comer picanha, eu vou naquela igreja ali. Quando eu quero ir na igreja no sábado, eu vou naquela outra igreja. Quando eu quero ir na igreja no domingo, eu vou na outra. Eu faço tudo para agradar a todos, para não criar confusão, porque Deus não está pensando nessas coisas, não. Deus não está nem aí para isso. O que Deus está preocupado com a igreja, que a igreja largue de dar importância a coisas que não têm importância alguma, de relevar coisas que são banais, triviais, fúteis, a níveis de importância. De lado, adorar de trás, de frente, de lado. Isso é coisas fúteis, não tem a menor importância. E quando nós colocamos importância nisso, estamos transformando coisas banais em coisas importantes. E é impossível uma sociedade que se baseia em coisas fúteis e banais não se torne hipócrita. Porque uma sociedade que só observa isso, perde a capacidade de discernir o que é certo e errado em questões supremas da justiça, da verdade, da ética, da pureza, da santidade. Perde a capacidade de discernir aquilo que realmente tem valor ou não, em questões de verdade, questões da justiça e da ética. Ficamos hipócritas. Nos tornamos na igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, eu vou te vomitar. Por que você vai me vomitar, Jesus? Porque você não é frio nem quente. Se você fosse frio, eu não vomitava. Se você fosse quente, eu não vomitava. Mas porque você não é frio nem quente, eu vou te vomitar. Sabe por quê? Fica uma igreja de aparência. Ela é fria quando é conveniente ser frio. É quente quando é conveniente ser quente.
Eu falo a verdade quando é conveniente falar a verdade, porque isso vai me promover, isso vai criar um ambiente adequado para eu conquistar mais um pouquinho. Mas, por outro lado, eu não falo a verdade, se isso vai me beneficiar também. Se isso, de um certo modo, vai me dar um prestígio em determinado lugar, por que eu vou falar a verdade? Eu falo uma meia-verdade, aí as portas se abrem e eu sou reconhecido. Então, eu falo a verdade quando é conveniente e falo a mentira quando é conveniente. Uma igreja de aparência. Paulo falou, se vocês não mudarem com isso, não vai a lugar nenhum. Aí ele escreve depois para Coríntios, eles não tomaram conta daquilo que ele estava falando para a igreja, e depois ele escreveu de novo em 2 Coríntios, capítulo 11, falando assim, temo que o diabo tenha corrompido a mente de vocês. Injetou na mente de vocês um padrão mundano, que eu estava prevenindo anteriormente. Assim como o diabo enganou Eva, o diabo enganou vocês, separando vocês da simplicidade e da pureza de Cristo. Vocês deixaram de imitar Jesus e voltaram a imitar o mundo. Em 1 Coríntios 10, voltando para 1 Coríntios capítulo 10, ele fala assim, eu não estou pensando nessas coisas, isso é tudo banal, essas coisas são fúteis, o mundo é fútil, o mundo está preso na aparência, ele valoriza e dá importância a coisas que são meramente coisas restritas à aparência. O mundo é aparente, Deus não olha a aparência, Deus não julga a aparência, Deus olha o coração. No mundo a pessoa é bonita por fora, ela é recebida, tem terno, gravata, cheirosa, ela é recebida, tem um carro bonito, ela entra. A sociedade de aparência, mas ela admite, como um túmulo, ela admite, apesar de ser bonita por fora, ela admite hospedar a morte. Ela aceita o que é podre e convive com aquilo que não cheira bem, desde que fique imaculado a sua reputação de ser próspera, conquistadora, feliz e que detém o conhecimento. Isso traz uma tristeza muito grande a Deus. Mas em 1 Coríntios capítulo 10, nós vemos que onde Paulo foca a vida dele, onde ele queria que a igreja de Corinto focasse, ser imitadora de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Em relação à liturgia que ele considera banal, fútil e de aparência como o mundo. Dá importância a uma liturgia, mais do que o caráter, é hipocrisia para Paulo. Assim como o mundo dá mais importância à aparência do que o caráter. Muito semelhante. Então ele fala, sou imitador de Cristo, de que forma? Abre a Bíblia aí, por favor. Eu vou escolher um texto aqui, porque a gente já ouviu tanta palavra que eu nem sei onde é que eu estou mais. João 10, 11. João 10, 11 aqui. Só algo para você guardar, meditar, sair daqui talvez pensando que você deva mudar, não sei. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, em João 20. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me colocou como um padrão para ser seguido, assim como Deus me colocou como referencial para ser imitado, assim também eu envio vocês para que o mundo imite vocês, para que as pessoas comecem a imitar vocês. Quando ele fala, assim como Deus me enviou, eu envio vocês, a gente pensa em duas coisas. Primeiro, em Lucas capítulo 19, quando ele fala que Jesus dizendo, Deus me enviou para o perdido e para salvar o perdido e para ir aquele que se desviou. Você quer imitar Jesus? Você quer fazer algo certo? Comece a se preocupar com as pessoas perdidas. Pare de ficar olhando a liturgia da igreja ou das igrejas. São daqui, tu vai daqui, vai para outro lugar, vem para cá. É tudo igual. Banal, não faz a menor diferença. Começa a se preocupar com o perdido. Começa a se preocupar com o desviado. Aí você vai imitar Jesus.